Olá pessoal, comentando ainda sobre esse livro aqui, Os Outros da Bíblia, do André Henck. Então vamos seguir aí dos povos que influenciaram ali o texto bíblico. Aí ele vai falar dos cananeus. Dos cananeus ele vai falar de uma prática que era feita lá dos cananeus, que era o sacrifício de crianças, que era chocante mesmo para a época, para diferentes culturas. Isso sempre foi objeto de crítica, né? E ali, então tem a conquista, né, de Israel conquista lá os cananeus, né, massacrando e destruindo tudo, né. E aí diz na página 158: "Portanto, segundo o relato bíblico, Deus deu a Canaã por herança a Israel com um propósito entrelaçado: cumprir o prometido aos patriarcas e julgar o pecado dos cananeus. Entre esses pecados está o sacrifício de crianças. A primeira parte Deus cumpriu por meio de Israel, né, que é cumprir a promessa dada a Abraão. A segunda não veio pelos hebreus, que se misturaram aos cananeus. Se houve um julgamento histórico dos cananeus por parte de Deus, ele ocorreu por meio de Roma, cidade que conquistou o Mediterrâneo e exterminou a principal filha de Tiro, que é a poderosa Cartago, né? Roma destruiu Cartago, né? Justamente onde foi encontrada a maior quantidade de urnas contendo crianças sacrificadas. Então é interessante esse uso de Roma, né? Roma destruiu Cartago, que era a principal ponto ali de sacrifício de crianças, seria a punição divina, caiu sobre eles. E você pode pensar também que a destruição de Jerusalém em 70 também veio através de Roma, né? Então Roma está sendo usado ali por Deus para cumprir a punição do pecado, né, dos cananeus e dos judeus ali, por terem rejeitado Jesus. Então, é, momentos históricos diferentes, mas a mesma função. Né? Depois ele vai se referir a um achado arqueológico lá em Quintilet Arjud, Kuntlet Arjud, no deserto do Sinai. Foram encontradas ali inscrições datadas do século 8 a.C., nas quais o autor da gravura pedia a bênção a Javé de Samaria e a sua Asherá, como se fosse a esposa dele. O achado, obviamente, gerou imensa polêmica, mas a tendência acadêmica tem sido a de que a deusa era mesmo uma divindade cultuada como esposa de Javé, assim como ela era esposa de El no panteão ugarítico. Asherá era esposa de El, depois ficou sendo esposa de Javé. Esse achado confirma o sincretismo que esteve presente em Israel e Judá, e foi relatado no texto bíblico, especialmente no caso do reino de Manassés, que colocou um ídolo de Asherá no templo de Israel. Um ídolo de Asherá foi colocado no templo de Israel, possivelmente dentro do próprio Santo dos Santos. Isso está em 2 Reis 21, 7. Então, mais uma indicação aí de sincretismo, né, religioso com os povos que estão à volta, né? Aí fala assim, quando a Bíblia menciona esses cultos, precisamos entender a implicação deles. Não é possível amaciar a questão. Os hebreus também praticavam a infâmia do Molque. O Molque é sacrifício de crianças. Só que na Bíblia esse sacrifício apareceu como nome da divindade chamada Moloque. O Reino do Norte praticava o sacrifício de crianças, o que foi uma das razões de sua destruição. Está em 2 Reis 17:7. Mas no Reino do Sul não foi diferente. Um lugar que ficou famoso pela prática dos pais imolarem e queimarem seus filhos no sacrifício de Tofé, que era dos primogênitos, né? Era o Vale do Hinnom, ao lado de Jerusalém. Os sacrifícios infantis foram praticados ali, especialmente no tempo de Acás e de Manassés. 2 Crônicas 28:3. E ainda foram mencionados pelo profeta Jeremias décadas mais tarde, Jeremias 7:30. A prática marcou tanto aquele lugar que ele se tornou símbolo da maldição.
com o nome de Ge-Rinom, que tornou-se Gena, a palavra usada para denominar o inferno no tempo de Jesus. Mais uma prática dos povos ali vizinhos e que acabou sendo praticado pelos israelenses ali, pelos judeus ali, tá? Uma questão que ele vai tratar é da questão dos assírios, Império Assírio e Império Persa. Aqui tem uma certa confusão de Assírio e Persa aqui, só marcando que a Síria era um império da Mesopotâmia, ali mais ou menos na área norte do Iraque, tinha capitais Assur e Nínive, e ele reinou ali poderoso entre 900 a.C. e 600 a.C. O Império Assírio caiu no final do século 7 a.C., conquistado por uma aliança de babilônios e medos. Tá? A Pérsia veio depois. A Pérsia é ali mais ou menos na altura do Irã. O grande rei persa foi Ciro II, o Grande, que começou a expandir o Império Persa por volta de 550 a.C. Tá? O Império Persa conquistou várias terras, inclusive a Babilônia, né? Daí é que veio o retorno do exílio dos judeus, né? Formando o enorme Império Aquemênida. Então a Assíria ela caiu antes da ascensão da Pérsia. A Pérsia veio depois, tá? Então só para distinguir um do outro aí. Então nós temos dois momentos ali na Bíblia, que é a incorporação do Reino do Norte pela Síria, primeiro momento, e um segundo momento é a invasão da Babilônia, né, e o exílio na Babilônia, né? E depois a Pérsia conquista a região e dá a liberdade ali para os judeus que podem voltar para Jerusalém, tá? Então são dois momentos aí. O persa, no lado persa, que é lá com Ciro, né, que dá o retorno a Jerusalém, ele destaca que a relação dos judeus com os persas começou no final do exílio babilônico. Né? Então, no final do exílio babilônico, Ciro deu liberdade aos judeus e voltaram para Jerusalém. Foi relativamente tranquila no século seguinte. Isso se deu em função da política de tolerância do sistema de dominação persa. Então, é o contraste com o que foi com a Assíria, tá? Na Assíria, naquele que dominou o Reino do Norte, já não foi assim tão pacífico. Foi um período de instabilidade política. Quando Tiglat-Pileser III reiniciou a política expansionista do Império Assírio, alguns reinos se submeteram para evitar a destruição, outros reagiram. Esse foi o caso de Israel, que por volta de 733 formou uma coalizão com Damasco e tentou forçar Judá, né, o Reino do Sul, a participar. Ao ser atacada por israelitas e sírios, o rei Acaz de Judá pediu socorro aos assírios, tornando-se tributário deles, mas garantindo que o Império Assírio destruísse Damasco e subjugasse Israel. 9 anos depois, os israelitas se aliaram com os egípcios em uma rebelião contra a Síria, sendo derrotados em 722 a.C. Então foi o Império do Norte que deixou de existir. Né? Então o Império do Sul, Judá, fez lá um acordo com a Síria. Né? Foi então aplicada a política síria. O antigo reino de Israel passou a ser uma província chamada Samaria. Boa parte dos israelitas foram deportados para outras partes do império e novos habitantes foram levados para o território. Os residentes que sobraram, somados aos novos grupos recém-chegados, resultaram uma pluralidade cultural e religiosa que daria origem aos samaritanos do Novo Testamento. Tá? Então essa é uma primeira parte aí da história. Outro ponto importante é que a Pérsia é o zoroastrismo. Né? Então, o zoroastrismo ele era dualista. Né? Ele tinha ali a luta entre duas divindades ali, né? Que é a Aura Mazda e Ahriman. Tá? Então, a luta do bem e do mal aí.
O zoroastrismo, página 192, cultivava a crença em um devir escatológico que renovaria o mundo. Olha a influência disso no judaísmo, tá? Então esse devir escatológico, fim do mundo, essa coisa toda, está lá no zoroastrismo, que renovaria o mundo e livraria do mal, quando os mortos ressuscitariam e se tornariam imortais. Seria uma ressurreição espiritual, pois o corpo era incompatível com o futuro reino espiritual. O momento escatológico final, com a ressurreição dos mortos, ocorreria no final dos tempos, com a vida de Saoshian, o Salvador, o homem que conduziria o fogo celeste pelo qual os ressuscitados passariam, os maus para a destruição e os justos para serem dotados de um corpo de bronze. Depois de Zaratustra, desenvolveu-se uma ampliação do mito do Salvador, detalhando sua vinda em etapas. A criação teria uma duração de 9.000 anos, dividida em 3 partes. A última parte foi inaugurada por Zaratustra. E cada milênio depois teria a vinda de um Salvador nascido da semente do profeta, depositado no lago Casaia. O último Saoshian, o último Salvador, chamado Adzvat Arta, nasceria de uma virgem. Olha só, tudo isso antes do cristianismo, tá? Nasceria antes de uma virgem, que ao banhar-se no lago seria fecundada. Bom, não é tão parecido, não é? Na linhagem do profeta, nascido de uma virgem, o Salvador sofreria oposição dos homens, que o mataria enforcado, mas ele desceria às profundezas da terra, depois subiria para o alto, de onde viria com um exército de luz para julgar e concluir a sua história. Olha só. Tudo isso no zoroastrismo, tá? O zoroastrismo foi amplamente difundido na Pérsia. Seus pregadores procuravam angariar adeptos para a nova moral na luta do bem contra o mal. Como toda religião, as ideias de Zoroastro foram mescladas com outras crenças, como a dos magos da Média, Mitra e astrologia. Tá? Ciro, ele não era um explícito devoto de Aura Mazda, aparecendo um tanto sincrético e ecumênico, ao favorecer os cultos de Marduk, Javé e Apolo. Mas Dario I e Xerxes I anunciavam suas obras segundo a vontade de Aura Mazda. E moralidade era bastante próxima à pregada por Zaratustra. Depois dele, os Aquemênidas explicitam ainda mais sua filiação a Aura Mazda. Mas sempre bastante sincretizado. Tá? Aí ele faz aqui um último comentário aqui sobre Ciro, que era meio político Ciro, né? Não era tão zoroastrista, ele jogava para todos os lados. Ele dizia assim como Ciro se apresentou aos babilônios como enviado de Marduk, o grande senhor que lhe deu o nome para exercitar o domínio sobre o mundo, ele apresentou-se aos judeus como tendo recebido de Javé todos os reinos da terra. Então fica a pergunta, de quem ele acreditava ter recebido o reino e o poder mundial? De Marduk ou de Javé? Pouco importa, pois aqui residia a estratégia política da tolerância. Tratava-se de respeitar os cultos locais para obter apoio das classes sacerdotais. Então, esse era o jogo aí que fazia o Ciro. Então ele faz um contraste aqui entre os persas, né, do Ciro, e os assírios, que foram muito mais radicais, né, na sua postura. É isso, muito obrigado então.